E a ordem é a seguinte, que Israel teria que invadir, a mando de Saul, a terra dos Amalequitas, 500 anos depois, que agora quem governa é o rei Agag, para matar bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. E não só isso, e matar também todas as pessoas, é isso mesmo, homens, mulheres, idosos e principalmente crianças amamentando. Vou ler um texto bíblico, peço que vocês acompanhem, que fica em 1 Samuel, no capítulo 15, do verso 1 até o verso 3, que eu tenho uma poderosa palavra do Senhor para as suas vidas. Pilastra da Verdade. Olá, meus amigos, Antônio Galvão chegando aqui, olha como eu estou caracterizado, do jeito que quando eu pregava nas Assembleias de Deus, atrás tá a nave do templo, a nave do templo da mentira, e com esta roupa aqui, eu vou fazer uma pregação em um dos textos mais absurdos de um livro que é aceito no Brasil normalmente, com esses textos aqui. E eu estou até na característica do pastor Antônio Galvão, quando pregava. Só que eu vou mostrar duas situações aqui. Prestem atenção, vou mostrar duas situações aqui. Porque este canal é um canal esclarecedor. Tenho nada contra a fé de ninguém não, gente. Você pode ter fé no que quiser. Vou mostrar uma cena de eu como se fosse um repórter viajando no tempo e fazendo a cobertura do acontecimento de 1 Samuel capítulo 15, versículo 3. Que tem uma ordem ali de um Deus a um rei, através de um sacerdote, para destruir pessoas, matar pessoas, mulheres, crianças, e não só isso, matar também animais, como bois, ovelhas, jumentos e camelos, e ainda crianças amamentando. E é um dos textos mais macabros do livro. E eu estou caracterizado aqui, porque daqui a pouco vocês vão assistir uma pequenininha, rápida, pregação, rapidinha. Como é que um pastor vê, assembleano e de qualquer vertente religiosa, principalmente evangélica, o texto? 1 Samuel 15, 3. E depois vocês vão assistir a reportagem. Vou mostrar a reportagem como se eu fosse um repórter fazendo a cobertura e o comentário do genocídio que aconteceu. Aconteceu entre aspas, né? Porque isso é uma fábula. Na minha opinião, isso é uma história criada, inventada por um autor, que o brasileiro, infelizmente, engole como se fosse verdade. E ele fazendo a cobertura como se ele estivesse no cenário da atrocidade, da chacina, da guerra, do sangue derramado dos amalequitas. Fica aí que você vai gostar deste vídeo, porque este vídeo é esclarecedor. Eu já fiz um vídeo aqui anteriormente mostrando, lendo a Bíblia com raciocínio e lendo com fé, o mesmo capítulo que eu interpretei ali, o capítulo de Isaías 6, ali, que ele tinha visto a glória de Deus, que ele tinha visto o trono de Deus, Deus sentado no trono. E eu fiz duas interpretações, como se eu fosse um crente, um pastor, interpretando, e com raciocínio de racional, interpretando do mesmo jeito. Fica aí que você vai gostar, que o vídeo é muito bom. E vamos para uma rápida vinheta e já chegamos com as duas matérias. Fica aí. Muito bem, aqui nos estúdios do canal Pilastra da Verdade, Antônio Galvão, eu quero chamar agora o repórter Antônio Galvão 2, que viajou no tempo
está fazendo a cobertura do acontecimento bíblico ali de 1 Samuel 15:3. 15:3. 1 Samuel 15:3, no cenário da guerra, do acontecimento de Israel contra os amalequitas. Então, vamos ouvir aqui o Antônio Galvão, diretamente de lá do cenário. O que você tem a dizer aí, Antônio? Pois é, Antônio Galvão, estou aqui no alto da colina, justamente, vocês estão vendo aí atrás, aqui é a terra dos amalequitas. Os amalequitas são um povo que, segundo história, há 500 anos atrás, fez guerra contra Israel quando saía do Egito para Canaã, na cobertura do Deus de Israel. Só que eles fizeram guerra e eles perderam a guerra. Eles perderam a guerra. Mas o Deus de Israel, vingativo, cometeu um delito muito sério. O Deus de Israel, para quem acredita que de fato é um Deus verdadeiro por aí, ou um Deus criado por Israel, então preste bem atenção no que aconteceu, no ataque que aconteceu. Justamente houve uma ordem segundo o que nós sabemos aqui na terra dos amalequitas. Houve uma ordem lá em Israel, que o rei Saul, que é o rei de Israel, recebeu uma ordem do profeta Samuel, que segundo a história é profeta de Deus, e a ordem é o seguinte, que Israel teria que invadir, a mando de Saul, a terra dos amalequitas, 500 anos depois, que agora quem governa é o rei Agag, para matar bois, ovelhas, camelos, jumentos, tudo. E não só isso, e matar também todas as pessoas, é isso mesmo, homens, mulheres, idosos e principalmente crianças amamentando. Cara, é uma coisa fora de sério o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é algo de uma atrocidade. O que está acontecendo aqui, Antônio Galvão, aí do canal Pilastra da Verdade, no ano 2024, é algo muito ruim. É um genocídio. O que está acontecendo aqui é uma chacina. O que está acontecendo aqui é uma tragédia. Crianças amamentando estão sendo tiradas dos braços das suas mães e estão enfiando a espada, estão matando crianças amamentando, ou crianças de todas as idades, e também matando as mães. Muito sangue derramado. Então, o que eu quero comentar nisso aqui? É muito triste isso, né? É um absurdo. Seres humanos que estão morrendo. Nossa. E o pior que eles estão aqui morrendo, e lá em Israel, lá no país de Israel, no comando do rei Saul, segundo o que se sabe aqui, é ordem de um Deus do bem. Que coisa, hein? O que é que vocês têm a dizer? Vocês aí de 2024 têm a dizer o quê? Muitos aí de 2024 estão achando que isso é normal. Mas eles acham mesmo. Se isso acontecesse na família de vocês, seria normal isso? Claro que não. É muito triste o que está acontecendo. Agora, o que eu tenho a dizer, eu, Antônio Galvão, como repórter, viajando no tempo, vindo para este tempo e vendo tudo isso aqui, a batalha, eu estou aqui na frente de um cenário onde começou esta guerra sangrenta. O que eu tenho a dizer, não tem Deus nenhum aqui, não tem poder nenhum aqui. Deixando claro, se de fato existisse um Deus verdadeiro, do bem, jamais ele permitiria o que está acontecendo aqui. Então o que está acontecendo aqui, quem acredita em espíritos, pode ser ação demoníaca, talvez isso. Mas, na minha opinião, o que está acontecendo aqui é um ódio, é uma raiva de nação contra nação. E que mesmo assim, tendo na história que os amalequitas fizeram guerra
contra Israel e perderam a guerra, mesmo assim, eles usam de uma vingança sangrenta. Vingança essa que até os animais estão pagando, que não tem nada a ver. Estão matando os bois, estão matando os camelos, estão matando as ovelhas e estão matando os jumentos, que não tem nada a ver com essa vingança, e dizendo que é Deus que mandou. E segundo o que eu soube aqui, a única pessoa que vai ter realmente continuar viva e indo para Israel, não sei para quê, que vai acontecer em Israel, é o rei Agag, que não tem nada a ver, com o que aconteceu lá atrás, quando o rei era Amaleque. Então tá aí a reportagem triste de um genocídio, de um infanticídio, uma coisa horrenda, de uma atrocidade, de muito sangue de inocente derramado, e principalmente de animais também. Antônio Galvão, diretamente dos tempos bíblicos para o canal Pilastra da Verdade. Ok, tá aí a reportagem feita pelo Antônio Galvão, que sou eu, né, caracterizado aí como se eu estivesse fazendo esta cobertura lá neste acontecimento. Quando a gente vê uma cena como essa, como se um repórter estivesse fazendo uma cena como essa, eu fico imaginando esses repórteres que são religiosos, que estão aí protegendo religião, Bíblia. Eu queria entender como seria se um repórter desse fizesse uma cobertura dessa direto, se caso isso tivesse acontecido, porque isso nunca aconteceu, isso é uma fábula no meu ponto de pensar. Mas se um repórter desse, né, tipo um Datena, né, que já falou besteira lá, quando ele comparou pessoas que fazem crimes absurdos, hediondos, como pessoas que não teriam crença em um Deus para fazer isso. Eu fico pensando como seria o Datena fazendo uma cobertura de uma atrocidade dessa. Será que ele diria realmente foi um Deus do bem que mandou fazer isso? Destruir vida de crianças? Só que agora, e não só crianças, mulheres e idosos e ainda animais. Só que agora vocês vão ouvir uma pregação pequena, apenas uma reflexão pequena de como seria uma pequena pregação, que eu não vou tomar tempo, só para você entender, de um charlatão com paletó e gravata pregando o mesmo texto na igreja. O que é que ele diria? Claro que cada um tem a sua forma de pensar diferente, mas a exegese mentirosa, o que eles fariam para enganar bestas com esse texto? Agora vocês vão ouvir uma coisa diferente. E vocês fazem análise se isso vale a pena para o ser humano que tem que viver a vida do jeito que a vida é. Vamos ouvir agora o pastor Antônio Galvão, o que é que ele vai falar deste texto para esse povo trouxa e besta. Como seria uma suposta pregação dessa. Amém, meus irmãos? Eu quero tão somente agradecer por estar aqui nesta igreja, fazendo a obra do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Eu vou ler um texto bíblico, peço que vocês acompanhem, que fica em 1 Samuel, no capítulo 15, do verso 1 até o verso 3, que eu tenho uma poderosa palavra do Senhor para as suas vidas. Está escrito assim, quem achou diga amém. Está escrito assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre seu povo, sobre Israel.
E ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Está falando é Deus. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. A ordem agora é essa. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, o território dos amalequitas, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, crianças amamentando, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Quem acredita nesta palavra, diga amém. Queridos servos do Senhor, servos do Deus Altíssimo, a princípio, a priori, a oportunidade outorgada é para mim de muita regalia, tremenda imunidade, que dá-me o privilégio de ser orador, preletor na noite deste dia, da palavra do grande ressurreto Jesus Cristo Nazareno, que é Filho de Jeová, que deu esta ordem aqui. O grande Deus Todo-Poderoso, o Deus do bem, o Deus que faz tudo de bom. Então, pessoal, é o seguinte, olha só, eu gostaria de trazer uma palavra através desse texto. Nesse texto aqui está dizendo que Deus ordenou que o rei Saul, que o primeiro rei de Israel, em uma era teocrática, que aí partiu a ser uma era totalmente democrática, através das ordens de Saul, mas Deus ainda comandava. E Deus deu uma ordem, vai lá e mata. Não tem para onde correr, mata. Destrói, de mulher a homem, tudo. Boi, ovelha, jumento e camelo, tudo. E principalmente crianças amamentando. Por que Deus fez isso? Porque Deus é Deus, cara. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus faz o que Ele quer. Ele mata, Ele dá vida. Ele faz o que Ele quer. Porque Ele é Deus. E por que Ele mandou matar crianças amamentando, mulheres? Porque Deus, sendo onisciente, já estava sabendo que lá na frente esse povo ia se levantar e vir contra Israel. Essas crianças amamentando que foram mortas, Deus já sabia que iam crescer e iam voltar em guerra contra Israel. Então Deus já cortou pela raiz. Deus já matou. Já mandou matar. Só que Saul até desobedeceu, porque matou todos, mas poupou a vida do rei Agag. E logo no versículo 37 do mesmo texto, fala que o profeta Samuel invadiu o palácio e ele mesmo matou o rei Agag. E não só matou, ele esquartejou, cortou em pedaços. É muito lindo essa cena, né? Quando os servos do Senhor têm o poder e a chance de destruir os seus inimigos, matando até as crianças. A autoridade do profeta Samuel era muito grande. Mas o profeta Samuel entrou também no palácio e destruiu a vida de um rei chamado Agag, que era rei dos amalequitas na época. Você pode glorificar o Senhor, você pode dar um glória a Deus por isso, porque esse sangue derramado foi sangue de inimigo. Inimigo tem que ser morto mesmo, tem que ser destruído, não importa se é inocente ou não, tem que ser morto. Inimigo de Deus, do povo de Deus, tem que ser destruído. Claro que hoje a gente traz para o lado espiritual. Claro que hoje a gente não permite que essas coisas aconteçam na nossa família, que pessoas sejam mortas, porque hoje é a lei do arrependimento. E Jesus Cristo veio trazendo a graça, trazendo a mansidão. Ele já morreu, ele foi o último sacrifício. Ele morreu por nós. Então, o que eu quero dizer é que esses inimigos, chamados de amalequitas, representam demônios que se levantam contra o povo de Deus. Tanto tem os demônios adultos como tem os mirins também. E os mirins, mesmo amamentando,
nos seios das suas mães demônias, eles têm que ser tirados e mortos e destruídos, para que o povo de Deus tenha paz, para que o povo de Deus seja um povo abençoado. Quem acredita, diga amém, glória a Deus, e aplauda o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Até aqui, esta palavra. Esta palavra. Tá vendo aí? Olha só. Vocês gostaram, né? Vocês gostaram, porque eu fiz da mesma forma que acontece, viu, gente? É assim mesmo. É como se você estivesse voltando no tempo e ouvindo o Antônio Galvão quando pregava. Era burro, besta, que acreditava nessas coisas e enganava pessoas, sem saber que estava enganando. Você faz sua análise aí. Você faz sua análise aí. Eu sou muito criticado. Eu coloquei aqui uma encenação, eu e eu mesmo. E sempre eu vou estar trazendo esses vídeos aí para mostrar como é que esses charlatões manipulam pessoas. Alguns fazem isso sem saber, porque acreditam mesmo. Quando eu fazia isso, eu acreditava mesmo. Eu pregava assim, eu tinha que arrumar uma forma de justificar o texto, de trazer um contexto exegético, como eles dizem. Mas tem como trazer contexto, gente, para a morte de inocente? Tem como existir um contexto de uma criança sendo morta, porque lá na frente, um Deus onisciente que já sabe de tudo, né? Lá na frente, as crianças iam crescer e fazer guerra contra um povo, uma coisa que seria futura. Tá aí, mais um vídeo para você analisar. Quem quiser criticar, pode criticar, mas aqui eu mostro verdades nuas e cruas, visíveis, palpáveis e tangíveis. Se você não quer a verdade, vá para outro canal. Se você quer viver nessa mentira aí, nessa manipulação dessa mentira aí, vá para outro canal, porque você vai conseguir massagem de ego da mentira. Antônio Galvão, foi mais um vídeo, eu fui mais volto, e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.